Olá, eu sou o professor Renato Jardim Parducci, sou mestre em Engenharia da Computação, sou especialista em Administração Industrial, gestor de TI e professor aqui da nossa Uninove. E eu estou aqui hoje para apresentar estratégias de teste de software para vocês. Nós vamos apresentar os conceitos principais de elaboração de testes de software, elaboração de estratégias de testes de software. Essas estratégias passam pela definição de níveis de teste, técnicas de teste, tipos de teste que nós vamos conhecer nessa aula de hoje. Nossos assuntos que serão tratados são os objetivos do teste de software, a organização para testes, a cadeia de causa e efeito na qualidade de software, momentos de teste, vamos descobrir em que ponto do nosso projeto de software nós efetivamente iniciamos os nossos planejamentos de teste, falar sobre estratégias de teste, níveis de teste, tipos de teste e técnicas de teste. Para a gente começar a falar sobre teste de software, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a motivação para os testes. Efetivamente, o que leva você a testar um software? Seria o seu objetivo relacionado à validação daquilo que você fez, ou seja, confirmar se está certo aquilo que você fez? Ou o seu objetivo de teste estaria mais relacionado com a confirmação de que seu software não funciona? A questão é a seguinte: sempre que nós testamos software, quando eu pergunto para as pessoas por que testam o software, essas pessoas sempre me respondem: eu testo para confirmar o funcionamento daquilo que eu fiz. Porém, esse é um pensamento equivocado. A resposta correta é para encontrar falhas. Essa forma de pensar, essa maneira de olhar para os testes, muda completamente os seus resultados. Uma vez eu estava numa reunião com auditores em uma empresa, eu era gestor de tecnologia da informação, estava numa reunião com a presidência da empresa, e nós estávamos discutindo lá uma série de situações com relação à área de tecnologia da informação, ligadas à segurança de informação no caso. E o auditor nessa reunião disse que não havia encontrado dentro da área de tecnologia nenhuma evidência de problemas de segurança da informação. Esse auditor quase foi expulso da sala da presidência, porque o presidente da empresa esperava que o auditor tivesse encontrado falhas, encontrado pontos de observação, pontos de correção, e não simplesmente corroborado o trabalho da área de tecnologia da informação. Então, em teste é a mesma situação. Quem testa tem que ter por objetivo achar problemas e não confirmar que as coisas estão funcionando. Para confirmar que as coisas estão funcionando, o próprio desenvolvedor já faz isso, né? Ele tem um carinho enorme pela aplicação que ele desenvolveu, ele vai lá e aplica aquele teste maravilhoso, muito bem pensado, para que percorra o fluxo do programa de aplicação de forma a dar tudo certo, né? Esse teste todos nós fazemos. O grande desafio é conseguir elaborar testes que desafiem a aplicação do software, que desafiem o software a uma possível falha. Bom, uma outra questão importante da gente debater nesse início. Quando uma equipe está testando o software, é responsabilidade dessa equipe de teste encontrar defeitos, prevenir defeitos através do envolvimento mais cedo possível das equipes de teste aplicando testes, fornecer informações sobre a qualidade do software, identificar problemas no código ou consertar o código. É importante ficar claro que a equipe de testes não tem relação nenhuma com o desenvolvimento do produto. O foco dela está na validação e verificação daquilo que foi produzido. Portanto, todas as atividades relacionadas a esmiuçar detalhes, investigar detalhes de codificação e corrigir código são tarefas de uma fábrica de software e não tarefas de um analista de testes ou um aplicador de testes. Os testes, pessoal, podem ser aplicados por equipes diferentes. Devem, na verdade, né? Existe uma recomendação de que os testes sejam aplicados por equipes diferentes das equipes que desenvolveram o software. Logicamente, quando você está trabalhando com uma equipe muito pequena, uma empresa com uma equipe reduzida na área de tecnologia da informação, que não tem capital para montar um time de desenvolvimento de software e um time focado para a produção do software. Não tem condição de ter uma fábrica de software e uma fábrica de testes. Nessa situação, você tem o mesmo profissional fazendo as duas coisas, né? Trabalhando na construção, no desenvolvimento, modelagem do sistema de informação e trabalhando também na aplicação de testes. O importante nessa situação é que o desenvolvedor, ele efetivamente tenha dois chapéus, tenha dois bonés. E ele saiba trafegar de um para o outro, trocar de um para o outro. O que eu quero dizer com isso?
No momento que ele está desenvolvendo, focado no desenvolvimento, ele está com um boné amarelo. No momento em que ele vai elaborar os testes dele, os casos de teste, testar o software, ele bota o boné vermelho dele. E nesse momento do boné vermelho, ele esquece que um dia ele desenvolveu aquela aplicação. E o objetivo dele é desafiar o programa de aplicação dele até o ponto, até o limite em que ele fale. Muitas vezes essas empresas pequenas, o que elas fazem? As pequenas fazem trocas entre os profissionais. Então, um profissional desenvolveu uma aplicação, outro desenvolveu outra, e aí inverte-se na hora de testar, inverte-se os programas. Então, quem desenvolveu o programa A vai testar o programa B do outro desenvolvedor e vice-versa. Quando a gente trabalha com grandes companhias, aí nesse caso a gente costuma ter estruturas de equipes de teste diferentes das equipes de desenvolvimento. As equipes de teste elas podem ser inclusive bastante grandes e bastante profissionalizadas e com vários papéis e responsabilidades muito bem definidos dentro da sua estrutura. Aqui é só um exemplo, né? Eu tenho uma empresa que já tem um porte maior, onde eu tenho uma gerência de teste de software, eu tenho dentro da gerência de teste de software, eu tenho analistas de teste, projetistas de teste, programador de teste e equipes de aplicação de teste ou testadores. O analista de teste é aquele que vai definir aquilo que tem que ser testado, em que roteiro tem que ser testado, em que sequência tem que ser testado para validar o sistema de informação. O projetista de teste é aquele que vai planejar os testes efetivamente, vai desenvolver as massas de dados que vão ser aplicadas sobre os programas de aplicação para que eles executem dentro de uma previsão de retorno de função, gerem uma previsão de saída que possa ser confrontada com um teste planejado. Esse desenho dos casos de teste é feito pelo projetista de teste. Então, o analista de teste roteiriza os testes, o projetista de teste elabora os casos de teste, o programador de teste, onde é que ele entra? O programador de teste é uma figura que entra desenvolvendo construções, códigos ou configurando ferramentas informatizadas para aplicar testes de forma mecânica. Então, o objetivo aí é que você não tenha um testador aplicando os testes manualmente. Eu tenho aí robozinhos, softwarezinhos, que vão rodar testes que foram planejados e projetados anteriormente. Já se eu não tenho automação, eu tenho o testador. Então o testador ele vai aplicar aqueles casos que não puderam ser levados para uma ferramenta automática e aí então ele vai aplicar manualmente os testes que foram planejados e projetados. Tá, ok? Ele vai imputar uma massa de dados de entrada, por exemplo, dentro de um software, parâmetros de entrada dentro de um software e vai conferir as saídas desse software mediante as entradas. Se as saídas baterem com aquilo que estava planejado, o teste foi positivo. Se não bateram, a gente tem uma recusa, uma falha detetada no software. O gerente de teste, o papel dele principal é fazer toda a articulação interna da companhia, trabalhar com as áreas de desenvolvimento, levando informações para a fábrica de software a respeito das falhas do software, negociando o processo de liberação de software durante ou após a execução de todos os testes planejados, tá bem? Então ele é uma pessoa de interface entre as áreas de negócio e as áreas de tecnologia também internamente, principalmente com a fábrica de software. Essas equipes de teste, essa que a gente chama também popularmente de fábrica de teste, ela interage com uma gerência de fábrica de software. Essa equipe de fábrica de software, lá eu tenho os engenheiros, arquitetos, programadores, tá ok? Administradores de dados, toda a equipe de desenvolvimento de sistema de informação. Então essas equipes vão atuar de forma matricial. Essas equipes vão desenvolvendo seus componentes e essas equipes da gerência de teste vão então planejando, desenvolvendo todas as situações de teste necessárias para validar a arquitetura, para validar a programação, para validar o produto final que foi gerado pela nossa área de fábrica de software. Agora vamos falar um pouquinho sobre causa e efeito de falha de software, né? O que leva um software a falhar, quais são as principais nomenclaturas que a gente utiliza quando está falando em teste de software. Imagina uma situação de um acidente numa Fórmula 1, que vocês conhecem bem. Quando acontece um acidente numa Fórmula 1, o que a gente costuma dizer mediante aquilo que a gente viu, aquela colisão, né? Eu posso afirmar que algo falhou naquele momento, eu posso afirmar que o carro teve um defeito, posso afirmar que o piloto errou. Quais dessas afirmações eu posso fazer num primeiro momento? Então imagine um analista de teste diante de um software aplicando testes. O que ele consegue dizer num primeiro momento? Que o software falhou, que o software tem defeito ou que um programador errou na programação? Difícil você conseguir afirmar que você tem efetivamente um defeito no software ou que um programador
errou na programação. O que efetivamente você percebe é uma falha. Então a falha é a percepção de um sintoma. Então, dentro da engenharia de software, a gente tem uma reação em cadeia que acontece da seguinte forma. Primeiro momento, eu aplico um teste, identifico uma falha, que é o sintoma percebido. Em seguida, numa investigação, eu avalio e identifico, verifico que uma parte do software que foi produzida apresenta um determinado defeito, que por sua vez ocasionou essa falha percebida. Esse defeito é uma causa intermediária, ele ainda não é a causa principal da questão. A causa principal da questão, ela é o erro, que é o que foi cometido por parte do programador, a ação cometida por parte do programador que levou a um defeito num trecho do código de software que levou, por sua vez, a um comportamento falho nesse software, tá ok? Então, sempre que a gente fala em produção de software, há sempre essa relação de causa e efeito presente. Falha, defeito e erro. A nossa grande busca, então, durante os testes de software é encontrar falhas no software. Uma vez encontradas as falhas no software, o que fazemos? Encaminhamos a ocorrência para a área de desenvolvimento, para a fábrica de software, que vai então abrir código, investigar defeito em trechos de código e deveria fazer uma investigação de o que foi que ocasionou aquele defeito na programação. Tentando descobrir, por exemplo, se falta algum tipo de treinamento para a equipe de desenvolvimento. Se eu tenho, de repente, um programador específico causando problema de produção. E aí você toma uma série de ações corretivas e de melhoria para eliminar o erro, de forma que automaticamente, eliminado o erro, você elimina defeitos ocasionados por aquele tipo de erro e elimina as falhas percebidas nos testes de software. Muito bem. Algumas questões, né? Para a gente poder definir efetivamente testes de software, nós precisamos planejar uma estratégia de abordagem. Essa estratégia de abordagem que a gente vai conhecer daqui para diante nessa aula. A estratégia é sempre composta por níveis de teste, tipos de teste e técnicas de teste. Falando inicialmente dos níveis de teste. Um modelo mundialmente consagrado para níveis de teste, para trabalhar níveis de teste, é o modelo V de testes. Então, esse modelo V ele vai relacionar todas as atividades de desenvolvimento do seu software com as atividades de teste de software. Nós vamos conhecer os detalhes disso. Primeiro, uma questão. Quando nós trabalhamos o desenvolvimento de software, vamos imaginar aqui uma cascata de projeto, né? Onde eu tenho levantamento de requisitos, especificação, arquitetura, construção, por fim eu tenho um código gerado. Então eu tenho aqui um desenvolvimento de software, um ciclo de vida representado nesse diagrama aqui. Pergunto para vocês, quando é que a gente deveria iniciar o planejamento dos testes de software? Em métodos ágeis, quando a gente fala de Agile, quando a gente fala de Scrum, né, Extreme Programming, eles são claros, categóricos em dizer que teste a gente começa já no primeiro momento da definição do software. Então, quando eu estou levantando requisitos, eu já tenho que levantar as minhas situações de teste. Mas essa observação feita nos métodos ágeis, ela também é válida para os métodos clássicos de sistemas de informação. Então, todo o desenvolvimento de testes, planejamento de testes, ele inicia já no início do projeto, quando você está fazendo o levantamento de requisitos. Muito bem, como é que vai funcionar o modelo V então? Ele funciona da seguinte maneira. Eu tenho, de um lado, as fases do ciclo de vida do desenvolvimento do meu sistema de informação, de outro lado, eu tenho os níveis de teste, tá ok? Então, quando eu estou fazendo o levantamento de requisitos, eu vou criar uma série de materiais, artefatos, informações que são subsídio para montar os testes de aceitação, que são aqueles testes onde o usuário homologa o software para a gente, liberando ele para colocação em produção. Eu tenho a especificação. Nessa fase aqui eu tenho a modelagem do sistema de informação. Então eu estou aplicando aí o ML, né, fazendo diagramações a respeito do meu sistema. Esses dados aí, que são produzidos e artefatos produzidos, eles são um insumo, eles subsidiam o planejamento dos testes de sistema, que é o teste integrado do sistema, de funcionamento ponta a ponta do sistema de informação, com todos os seus módulos se comunicando. Na arquitetura, na fase de arquitetura, onde eu estou aqui desenhando como é que vão ser os componentes do software, as camadas do software, então vou trabalhar em MVC, não vou trabalhar com SOA, então estou definindo aqui toda a arquitetura de componentização do meu software. Essas informações subsidiam o que a gente chama de teste de integração, que é o teste de comunicação entre componentes. Então eu produzo um componente do software, por exemplo, um método dentro de uma classe, né, em Java,
esse método é utilizado por outros métodos. Então existe uma comunicação, um método chama outro, né? Um procedimento chama outro procedimento no código de aplicação. Então o teste de integração é para testar essa comunicação entre esses componentes, para ver se elas estão funcionando. E isso parte do desenho da arquitetura. E quando eu estou construindo, eu tenho lá a codificação efetiva do software, gerando código. Essa informação toda da construção ela é utilizada para que eu elabore os testes unitários, onde eu, programador, estou diante da minha aplicaçãozinha e aí eu vou lá e executo um conjunto de testes para validar o meu programinha, sem me preocupar com as comunicações que ele está fazendo com outros trechos de aplicação ou com outros módulos do sistema de informação. Então vou fechar a minha caixinha de desenvolvimento, testar o meu programinha, o meu códigozinho, a minha lógica para ver se ela está funcionando. Esse é o teste de unidade. Então vejam, eu tenho, vamos dizer assim, quase que em paralelo com o processo de desenvolvimento, eu tenho um processo de planejamento de todos os testes. Eu não preciso acabar de codificar tudo para começar a planejar, por exemplo, o teste de aceitação. Porque o teste de aceitação não depende do código, o teste de aceitação depende da especificação de requisitos. Quando o teu usuário vai homologar o sistema de informação, vai aprovar o sistema de informação, ele abre o sistema, ele olha para o sistema de informação e começa a utilizar as telas. Ele utiliza para fazer o quê? Para executar a lista de requisitos que ele fechou com você. Então a única coisa que o teu usuário precisa para executar um teste de aceitação é a lista de requisitos. Ele não precisa do código. Tá legal? Lógico que aqui ele está testando o produto, então o código está pronto, mas o que eu quero dizer é que eu não preciso esperar o código estar pronto para desenvolver os casos de teste de aceitação. Tá legal? Então a proposta do modelo V é essa. Eu vou desenvolvendo os casos de teste conforme eu vou evoluindo na modelagem. Quando eu chegar aqui embaixo e tiver um código pronto, eu já tenho todos os casos de teste montados. É assim que funciona. Muito bem. Falando um pouquinho do que é o grande foco de avaliação em cada lado do meu modelo V. Do lado esquerdo dessa imagem, eu tenho lá as nossas fases do ciclo de vida de desenvolvimento. Do lado direito eu tenho os níveis de teste. Muito bem. Quando eu estou desenvolvendo, eu já posso fazer algumas avaliações de qualidade. Que avaliações são essas? São verificações relacionadas à parte de estrutura da minha aplicação. Então eu vou verificar o meu modelo, vou ver se o meu modelo é válido, se o meu modelo, por exemplo, de UML corresponde e atende todos os requisitos que foram colocados. Vou verificar se na minha arquitetura, no meu desenho de componentes, eu contemplei todos os componentes necessários que estavam especificados na UML. Quando eu estiver construindo, eu vou verificar se a minha construção está respeitando a componentização definida na arquitetura. Então vejam, em cada etapa eu tenho uma verificação de um produto em relação àquilo que foi especificado na fase anterior para ele. Do outro lado, eu tenho as avaliações em cima do produto final. Então aqui eu tenho uma avaliação em cima do processo produtivo e aqui eu tenho uma avaliação em cima do produto final. Então aqui eu já tenho o código e aí eu saio avaliando em várias camadas. Primeiro eu avalio no nível unitário, depois cada unidadezinha está funcionando independentemente? Tá. Então eu testo agora as comunicações, cada pareadas, 1 a 1. Testei os parezinhos, 1 a 1. Os parezinhos estão funcionando? Estão. Agora, será que se eu entrar agora uma nota fiscal, essa nota fiscal que eu digitar no meu sistema de informação, ela vai gerar informação no estoque? Se é uma nota fiscal de entrada de mercadoria, por exemplo, ela vai gerar informação no estoque? Ela vai gerar informação no contas a pagar para pagar o fornecedor? Ela vai gerar informação na contabilidade? Ela vai gerar informação nos livros fiscais? Aí eu estou tentando verificar o quê? Se uma determinada transação do meu sistema está influenciando da maneira correta e persistindo os dados da maneira correta dentro do sistema de informação. Esse é um teste de sistema. Ele vai muito além da comunicação pareada de componentes. Tá legal? Eu estou vendo uma relação em cadeia dentro do meu sistema de informação. Por fim, os testes de aceitação que eu já falei. Aí é um uso livre do usuário, é um teste exploratório que a gente chama, onde o usuário senta na frente da aplicação e brinca, só que ele brinca sempre respeitando os requisitos que foram combinados conosco. Então, resumindo, deste lado aqui, que é o lado relacionado às nossas fases do desenvolvimento do sistema, eu tenho lá fundamentalmente verificações. A verificação ela é baseada em uma lista de apoio, né? Como se eu tivesse uma lista de referência de itens de checagem. Então eu vou olhar aqueles itens de checagem e vou ver se cumpriu ou não cumpriu aquilo que estava combinado, tá bem? Então eu fiz uma especificação em UML, vou ver se a arquitetura cumpriu ou não cumpriu, cobriu ou não cobriu aquilo que estava combinado e vice-versa. Isso é verificação. Eu ainda não estou aqui validando efetivamente se aquele produto que eu estou gerando está atendendo uma expectativa do meu cliente final.
Já quando eu estou aqui em teste de produto, aí sim, eu estou avaliando se o produto final está atendendo uma expectativa de uso. Legal? Então o foco aqui do lado direito é mais para validação, que é a confirmação do atendimento das expectativas, e do lado esquerdo, verificação, que é a confirmação de se atendeu ou não determinados parâmetros de desenvolvimento. Muito bem. Então, do lado da verificação, o teste fundamentalmente trabalha em cima de artefatos. Artefatos são documentos produzidos ao longo da modelagem do sistema, o próprio código produzido, tá bem? Tudo que eu produzir dentro das fases do ciclo de desenvolvimento de software são artefatos. Então os testes que são feitos aqui são testes em cima dos artefatos. Existem, por exemplo, métricas que a gente calcula em cima do modelo de classes, para ver se tem muito acoplamento entre classes, coesão de métodos, tá ok? Então tem várias técnicas que a gente tem aí e aplica na parte de teste de software, que são verificações de artefatos. Eu ainda não estou olhando para o código. Do outro lado, que é a parte do teste do produto, aqui eu tenho testes efetivamente em cima do código final, ou do pacote final do produto. Ok? Então, resumidamente, pessoal, quando é que a gente deve estar formalizando aí registros de testes? Obviamente, em todas as fases, em todos os momentos desse modelo V. Então, eu fiz uma verificação aqui durante o levantamento de requisitos para confirmar que todos os requisitos que eu descrevi, documentei numa lista de requisitos ou num documento de visão e escopo. Eu quero saber se eles estão contemplando a perspectiva do usuário que foi colocada. Então, eu posso fazer uma verificação junto ao usuário, pego a minha lista e ele verifica se está tudo lá o que ele quer. Então, eu já começo a fazer essa análise, né, essa avaliação de qualidade já do início do projeto. Então, em todas as fases aqui representadas, eu vou ter algum tipo de validação ou verificação em cima de produto ou em cima de um artefato de projeto. Bom, vamos conhecer um pouquinho mais então sobre o modelo V. Como eu vinha citando aqui, de um lado eu tenho as fases de desenvolvimento. Então, aqui no levantamento de requisitos, eu vou fazer uma atividade que a gente chama de corroboração de requisitos. Então, eu vou pegar lá com o meu usuário, vou pegar o meu checklist de requisitos, minha lista de requisitos, vou bater se está tudo lá o que ele queria. No modelo, na especificação, eu tenho o modelo UML, eu vou confirmar que essa modelagem UML, por exemplo, todos os casos de uso estão contemplando, né, todos os requisitos que foram relacionados. Na avaliação de arquitetura, eu vou verificar se todos os componentes desenhados estão relacionados no meu diagrama de classes, por exemplo. Então, se eu definir aqui classes de fronteira, classes de controle, classes de entidade, aqui na arquitetura, necessariamente eu vou ter que trabalhar em 3 camadas, tá bem? Então eu vou verificar se essas coisas estão batendo. E aí, obviamente, o código. Então, o código vai corresponder, por exemplo, se eu fiz uma modelagem lá, onde eu tenho um conjunto de métodos definidos numa classe, obrigatoriamente eu tenho que enxergar essas classes e esses métodos construídos numa linguagem de programação aqui durante a construção. Então essas são as verificações que acontecem por esse lado. Tá? Então, resumidamente, no teste de requisitos eu faço validação aqui de casos de uso e listas de requisitos. No teste de análise eu faço avaliações em cima de sintaxe e estrutura da parte de modelos, incluindo aí modelo de classes, incluindo modelos de sequência, modelos de colaboração, de comunicação da UML. Na arquitetura, eu estou verificando aí padrões de componentização, segundo uma regra que, de repente, a tua área de engenharia de software e fábrica de software tem definida. Então, se é SOA, então eu tenho que enxergar toda a modelagem orientada para serviços, por exemplo, enxergar todas as camadas de serviço. No teste de código, eu vou fazer verificações em cima do padrão de codificação, vou verificar a estruturação do código, vou verificar níveis de documentação de código. Isso tudo eu posso fazer aqui em teste de código, antes de me preocupar em avaliar ainda o produto final. Por outro lado, do lado da avaliação do produto agora, nos níveis de teste eu tenho, no teste unitário, eu tenho a validação do código pelo próprio programador. Em seguida, o teste de comunicação entre componentes que eu citei para vocês. Nesse caso aqui, a gente precisa de mais de um programador envolvido e, via de regra, um arquiteto acompanhando isso. Depois eu tenho o teste de sistema de informação, onde aí eu vou fazer uma avaliação integrada do meu sistema, como eu coloquei para vocês no caso lá que eu citei o exemplo da nota fiscal de entrada. Para fazer esse teste de sistema, eu preciso dos analistas de sistemas, aquelas pessoas que modelaram os teus casos de uso, diagramas de classe completo do sistema de aplicação, precisam de alguma forma participar aqui e verificar se o comportamento funcional do sistema está de acordo ou não.
tá bem? E nos testes de aceitação eu tenho lá a participação do meu usuário final na atividade. Muito bom. Esses foram os níveis de teste. Vamos falar um pouquinho agora sobre tipos de teste. Os tipos de teste podem ser testes funcionais, que são testes relacionados a avaliar se você cumpriu ou não com aquela função determinada esperada pelo usuário, ou seja, com a regra de negócio solicitada pelo usuário. Então o usuário determinou uma regra de negócio que tem que ser atendida pelo software. Será que atendeu ou não atendeu? Isso é um teste funcional. Então todo teste relacionado com regra de negócio é um teste funcional. Testa a lógica da aplicação. Testes não funcionais, eles vão avaliar fatores que não estão ligados com regras de negócio. Eles vão estar ligados com questões que podem influenciar desempenho, podem influenciar o armazenamento de dados, tá ok? Podem influenciar comportamento de infraestrutura. Então, isso tudo são testes não funcionais. Eles não são ligados, então, a regras de negócio, não são ligadas à lógica de negócio que está incorporada no nosso sistema de aplicação. E os testes estruturais? Nos testes estruturais eu quero verificar o desenho do meu projeto. Quero verificar o desenho do meu código, a escrita do meu código. Isso são testes estruturais. São diversos testes que são aplicados nesses três tipos. Aqui a gente, nessa aula, não vai estar explorando detalhes, porque não há tempo de exploração desses detalhes nesta aula. Elas merecem aulas específicas, tá bem? Vamos aqui um pouquinho adiante, então. Temos também alguns testes especiais chamados testes de mudanças. Testes de mudanças também são testes funcionais. Também devo testar durante as mudanças testes não funcionais e fazer testes estruturais. A mudança de software ela vem por uma série de razões. Ela acontece às vezes no meio do próprio desenvolvimento. Enquanto você está desenvolvendo, surge um novo requisito. Pode ser por conta de uma mudança de regra de negócio. Pode acontecer uma mudança da tecnologia que você está aplicando. Então existem diversos fatores que podem influenciar uma mudança no teu projeto, uma mudança no seu software. Quando você faz uma mudança no software, esses testes que você vai fazer, esses tipos de testes que você vai fazer, eles têm que ser pensados de duas formas. Eles têm que ser pensados em termos de reteste ou teste de confirmação. O que é o teste de confirmação? Eu mudei esse componente do meu software, então tenho que retestá-lo. Ou então, e também, na verdade, testes de regressão. Os testes de regressão são para avaliar partes do software que não foram alteradas, mas que podem ter sido afetadas pela modificação que você fez. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho desses tipos de teste. Imagine aí uma situação que você tem aquela história da Fórmula 1, né? Nós já estamos brincando com o acidente da Fórmula 1, então agora vamos falar um pouquinho mais de Fórmula 1. Quais seriam testes funcionais, não funcionais e estruturais que a gente consegue pensar quando a gente avalia um veículo, um carro de Fórmula 1? Alguns exemplos. Testes funcionais. Funcionalidades do automóvel. Acelerar, brecar, tá legal? Então, quando eu avalio a relação espaço-tempo para ele acelerar, para ele brecar, eu estou falando de testes da função principal dele, que é correr e frear, né? Quando eu estou avaliando, por exemplo, espaço no cockpit, já teve histórias aí de pilotos que eram muito altos e tiveram que ter toda uma adaptação do cockpit para ele entrar dentro do cockpit, senão ele não conseguia pilotar. Então, quando eu falo de espaço do cockpit, visualização dos instrumentos, né? Os instrumentos de Fórmula 1, as informações de controle do carro ficam no volante, né? Acompanhando o movimento do volante. O volante não pode encobrir o painel de instrumentos. Então, ele tem um projeto de que os instrumentos fiquem todos no volante para que o piloto possa sempre estar visualizando as informações do carro. Isso são questões não funcionais. Afetam a condição? Afetam a condição. Afetam a efetividade, o resultado final da corrida? Afetam sem dúvida nenhuma. Porém, isso aqui não está relacionado com a função principal do carro, que é correr e parar. E a parte estrutural? A parte estrutural ela vai avaliar o acoplamento das peças, dos sensores do carro, se está tudo conectado, tá ok? Se está tudo montado de forma a não ficar nada raspando no chão, nada soltar pelo meio do caminho. Então isso tudo são avaliações que a gente faz em cima da estrutura do automóvel. No software é a mesma coisa. Tá bem? Então, quando eu olho lá o sistema de nota fiscal, se eu estiver falando da questão de entrada da nota, dos dados da nota fiscal que tem que ser digitados no sistema, que tem que ser guardados no sistema, estou falando de coisas funcionais. Quando eu falo do desempenho no input da nota, olha, uma nota fiscal, pelo nosso recebimento aqui, a gente tem
uma velocidade de caminhões encostando aqui no nosso recebimento de mercadoria, que não permite que uma pessoa leve mais do que 5 minutos para digitar uma nota fiscal, senão vai formar uma fila de caminhões. Então esse tempo para digitação da nota fiscal é um atributo não funcional do teu projeto de sistema. O teu software vai ter que ter essa velocidade para poder acompanhar o ritmo da chegada de caminhões. E a parte estrutural, então, como é que está o seu código? Você está fazendo muitos go-tos, né, mandando saídas do seu software para textos da aplicação de forma desestruturada, quebrando com o projeto estruturado. Então isso é uma avaliação estrutural. Você está fazendo com que um método de uma classe do teu sistema, escrita numa linguagem orientada a objetos, um método de uma classe possa mexer em atributos de outra classe, isso quebra o paradigma da orientação a objetos. Isso não pode acontecer. Então isso são avaliações estruturais que eu vou fazer olhando o desenho do meu projeto de software. Eu não preciso ter o software na minha frente executando para poder fazer esse tipo de avaliação estrutural, tá bem? Então eu não vou correr com o carro para ver se as peças estão desacopladas, né? Eu vou verificar antes de correr com o carro, é isso que eu estou querendo dizer. Então alguns exemplos aí adicionais de testes não funcionais. Teste de ergonomia, que é a adequação para o uso, interface, teste de desempenho, teste de estresse, teste de carga, para ver o quanto que o sistema tolera. São famosos os casos em que a gente já ouviu, em que você tem lá vendas de ticket para shows acontecendo e o ambiente todo cai, as pessoas não conseguem comprar os ingressos, tá legal? Teste de tolerância a falhas, teste de segurança, são todos testes não funcionais. Testes estruturais, eu já falei, teste de código, teste de design, já dei vários exemplos aí para vocês. Teste das estruturas de dados, vê lá, você está trabalhando num sistema de business intelligence, você não deveria estar trabalhando, por exemplo, na terceira forma normal quando está construindo um DW. Então isso é uma avaliação de estrutura de dados, para ver se ela vai comportar ou não aquilo que o seu Data Warehouse precisa. Muito bem. E falando então dos testes relacionados à mudança, um pouco mais aqui sobre reteste e teste de regressão. O reteste, pessoal, é o teste daquele componente que você mudou. Então eu mudei um método de uma classe de um objeto. Eu vou lá e testo de novo esse método da classe objeto. Logicamente, se você mudou esse objeto, você vai ter que criar um novo caso de teste, porque foi alterado o software. Já o nosso amigo regressão, o foco dele é testar coisas relacionadas com aquele componente que você modificou. Então imagina que eu modifiquei um método e aí eu tenho os outros métodos que chamam esse método aqui. Esses métodos vão ter que ser retestados, porque talvez tenha alguma coisa que eu tenha alterado no método aqui que mude um comportamento de resposta para esses caras. Ah, mas eu não preciso, professor, testar também os métodos que esse cara chama? Bom, isso já está testado aqui. Quando você testa o seu código, você já está testando as suas chamadas, mas você não sabe quem usa o seu componente. Então aí eu preciso ter um mapa de quem usa o meu componente e fazer um novo teste em cima daqueles componentes que não foram modificados, mas usam o meu. Então vejam só, quando eu falo de regressão, eu não vou escrever novos casos de teste para esses cidadãos aqui. Eu vou reaplicar testes antigos, porque teoricamente eu não mexi nesses trechos de código. Então o teste antigo tem que funcionar. Se não funcionar é porque alguma coisa foi alterada na interface. Isso é teste de regressão, tá bem? É um teste pesado, envolve grandes equipes ou software de automação para que possa ser feito. E falando por fim aí das técnicas de teste, nós temos aí duas técnicas de teste, que são o teste de caixa preta e o teste de caixa branca. Teste de caixa preta, eu não abro o meu software. Então, como é que funciona? Eu sento diante do meu software e utilizo. Eu gero uma massa de dados de entrada, faço um input no meu software e já planejo qual é o output esperado diante da minha massa de entrada. Então, vejam só, eu faço um teste controlado. Eu vou imputar algumas informações e já sei qual é o resultado que eu espero. E aí eu verifico se quando o software rodou, ele gerou aquele resultado esperado. Gerou, tá ok, passou, vamos para o próximo, tá bem? Então isso é um teste de caixa preta. É uma caixa preta onde eu não enxergo o que está acontecendo nas entranhas do software. O teste de caixa branca é diferente. No teste de caixa branca eu abro o software e verifico passo a passo como é que ele está se comportando. Tipicamente, para nós que trabalhamos com sistemas de informação, um teste de depuração, um debug, né? Esse teste é um teste de caixa branca, onde eu coloco lá todas as variáveis que eu quero monitorar e vou dando uns traces dentro da minha aplicação e vendo exatamente em que trechos do código ele está passando. E aí eu confirmo em que pontos estão acontecendo as falhas do meu sistema. Isso é um teste de caixa branca, tá bom? Então o teste de caixa preta no Fórmula 1 eu acelero, breco, teste de caixa preta. Teste de caixa branca, eu abro o motor do carro depois de X quilômetros rodados e vejo como é que estão as peças. Estão quebradas, danificadas, como é que elas estão.
Importante para a gente concluir essa aula, então, o recado: atividade de teste não é uma coisa que você senta na frente e sai fazendo, tá certo? Nós falamos aqui que existe uma série de mecanismos de elaboração de uma estratégia de teste para que as coisas funcionem adequadamente. Lembre-se sempre de manter um controle de versões, ou seja, os casos de teste têm que acompanhar a versão do seu software. Mudou um componente, mudou o caso de teste, isso tudo tem que estar catalogado e sincronizado, senão você se perde, né? Vai aplicar um teste que não funciona para essa versão de software. Então os testes devem acompanhar a documentação do software, o código do software, tudo que foi construído tem que estar acompanhado da versão de teste correta, tá bem? Agradeço aí a audiência por essa aula e espero encontrá-los aí numa próxima oportunidade. Obrigado.